Pastor Luiz com você. Hoje vamos falar no nosso programa Libertação Espiritual. Vamos falar um pouco da vida de Jó, um exemplo, Jó. Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Ele não está como o primeiro na Bíblia, mas ele foi o primeiro livro a ser escrito. Ele foi escrito também por Moisés, certo? Então nós vamos falar um pouquinho de Jó. Vou ler os versículos. A virtude de Jó. Havia um homem na terra de Urs, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam a casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamavam Jó os seus filhos e os santificavam. Levantavam-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observa o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe, e ele, a sua casa, a tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Estendeu, porém, a mão e tocou-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfêmia contra ti na sua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tuas mãos, em teus poderes. Somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Amém. E aí começa a história de Jó. Então Jó era um homem íntegro, honesto, temente a Deus. Ele temia Deus. E os seus filhos faziam banquetes, um nas casas dos outros. E ele fazia sacrifício pelos filhos, pelos pecados dos filhos, para que, se tivesse cometido algum pecado contra Deus, seria oferecido holocausto. Então Jó fazia isso, e os seus filhos viviam em paz. Todos viviam em paz, até que Satanás, conversando com Deus, nesse dia, Deus fala para Satanás: você já viu algum homem igual? Não tem na terra. E Satanás fala assim: não tem, porque o Senhor dá de tudo para ele. Tira os bens, tira a família, tira tudo para você ver se ele não vai blasfemar. E Deus falou: está feito, pode ir lá, mas não toque na vida dele. Então Satanás veio e já tirou em seguida os bens.
Jó estava sentado quando chegam os capatazes da fazenda e diz: Jó, seus gado caiu o raio, roubaram, morreram tudo. Pois vem outros, vem outros, vem outros, só notícia de tragédia para Jó. E quando Jó estava tranquilo, vem a pior tragédia. Jó, os seus filhos estavam fazendo banquete na sua casa, na casa deles, e caiu, morreram todos, não sobraram nenhum, só sobrou eu para vir te contar a história. Então Jó foi ficando cada vez mais sem nada, mas não desistiu, estava lá em cima, crendo em Deus, um homem temente, um homem de paciência, por isso que até hoje diz a paciência de Jó, porque ele teve paciência para aguentar todo o sofrimento, sem saber de nada, e ele continuou. A própria mulher disse: por que tu não amaldiçoas seu Deus e morre? E ele ficou firme, temente, aí veio a lepra, a doença, no fim ele só sentada na beira de um caminho, com um caquinho de telha, diz a palavra aqui que ele se coçava com um caco de telha, quer dizer, Jó perdeu tudo, perdeu a família, os bens, os filhos, os amigos também blasfemavam contra ele perdeu tudo, ficou só ele, mas não blasfemava contra Deus. Jó ficou até o fim, Jó foi temente, por isso Jó é considerado como que teve mais paciência, porque ele teve paciência até o fim, ele aguentou tudo a tribulação e não blasfemou. Ele diz ainda na palavra que se Deus me deu, ele tira. Se eu vim à terra nu voltarei. Olha só, ele já era muito inteligente na época, ele tinha uma capacidade imensa, ele sabia que Deus estava no controle, que Deus estava testando. Então é assim conosco, meu irmão, às vezes Deus testa nós com pequenas coisas e nós não aguentamos. Imagina a situação de Jó, a prova que ele passou, essa é muito grande. Nós talvez não suportaríamos nem um pouco dessa prova, por quê? Porque essa prova é muito grande mesmo. Só lendo a história toda para você ver a passagem, o que Jó passou, mas ele venceu, porque nós também vencemos. Às vezes Deus deixa uma doença simplesinha na gente e a gente fica blasfemando contra Deus. Uma gripe, um machucado, um acidente, você já blasfêmia. Então, imagine Jó com essa lepra no corpo, totalmente cheio de ferida, não tendo nem onde coçar de tanta ferida. Mas ele se livrou, Deus restaurou, deu pele nova para ele, deu vida nova, restaurou a família, restaurou mais 10 filhos, e 7 filhos e 3 filhas novamente. Deus deu em dobro a riqueza que ele perdeu. Então, pense nisso. Deus prospera, seja fiel no pouco, Deus te levantará no muito. Seja temente a Deus. Temente não é ter medo, temente é respeitar, obedecer, andar na palavra do Senhor. Então, vamos ser um ser que cumpre as palavras do Senhor, que anda na palavra do Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, porque Ele só tem coisas boas para nos ensinar. Está aqui na palavra todas essas lição de vida, lição de encorajamento, lição para que nós podemos se apegar com Deus sobre tudo. Pode cair a casa na cabeça, mas nós estamos lá com Deus, como Paulo e Silas, quando oravam à meia-noite, numa prisão, onde tinha 2 andares, e em cima os pessoal faziam necessidade sobre eles, e caía tudo na cabeça deles, era tudo de pau, essa cela, e eles não se desanimaram, eles louvavam, cantavam, enquanto as coisas estavam caindo na cabeça dele, estava desabando tudo, eles estavam cantando, e foi nessa hora que tremeu a terra, que as grades caíram e eles saíram, foram libertos, porque Deus age nessa hora, Ele deixa você até lá, porque Ele sabe que na hora Ele te resgata, mas você tem que crer, você tem que buscar, você tem que crer. Então, meu irmão, fica aí a nossa mensagem de hoje, de Jó. Vamos ser firmes na fé, vamos pegar firme com Deus, vamos orar,
Vamos colocar o nosso joelho no chão, vamos orar e Ele vai nos abençoar, porque depende de nós, nossa atitude. Pastor Luiz Araújo com você. Visite o nosso site www.tvcatedral.com.br ou fale conosco pelo nosso e-mail luizconz2012@hotmail.com. Deus o abençoe e até o próximo vídeo.